Olá, tudo bem? Aqui é Diogo Dias e é um prazer te ter aqui comigo. Se você está aqui, você aceitou o meu convite e esse é o nosso primeiro estudo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Bíblia e eu espero que você esteja com a sua Bíblia aí para a gente fazer o nosso estudo bíblico, que você tenha uma caneta em mãos aí e a gente vá marcando alguns textos que a gente vai ver hoje, certo? Eu vou iniciar vou iniciar falando um pouco sobre a Bíblia. Este nome, Bíblia, ele significa literalmente livros. Então, esse conjunto da Bíblia se refere a 66 livros. E ele tem uma divisão principal entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E o que divide ela, então, é o nascimento de Cristo. Dali para trás, tudo é Antigo Testamento e depois de Cristo, tudo Novo Testamento. Então se compõe em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, certo? Eu vou te falar um pouquinho sobre uma citação bíblica. Então quando a gente vai trazer alguns livros, alguns textos, algumas citações. Então a citação bíblica, ela é esquematizada da seguinte forma. Primeiramente ela traz o livro da Bíblia e o capítulo referente àquela citação. Então, nesse caso aqui, ó, João, capítulo 17. Então, depois do livro e do capítulo, vem dois pontos e o versículo. João, capítulo 17, versículo 17. Então, a gente já entendeu que a Bíblia ela é dividida em vários livros. Cada livro é dividido em alguns capítulos. E cada capítulo é novamente dividido em versículos, certo? Então, uma citação ela vai trazer o livro e o capítulo. Depois, dois pontos, referente ao versículo. Se for mais que um versículo, então, basicamente, ela é apresentada assim. Se fosse do 17 ao 19, é assim, ó. João, capítulo 17, versículo do 17 ao 19. Essa é a estrutura de uma citação. Eu vou te mostrar uma foto aqui da minha Bíblia para você ter uma ideia. Então, como é que você vai achar isso? Então, lá no início da sua Bíblia deve ter uma coisa parecida com essa aqui que tem na minha aqui, ó. Índice de livros da Bíblia. Então é uma página que vai trazer todos os livros da Bíblia, que nem no caso ali era o livro de João. Aqui está o Antigo Testamento, João é no Novo Testamento. O Novo Testamento começa aqui com os evangelhos. Aqui está o Evangelho de João e dele me traz aqui a página, ó, onde eu vou procurar lá na minha Bíblia. Então aqui através desse índice de livros vai ficar mais fácil para mim poder localizar essa citação. E aqui eu tenho uma outra imagem que é da página da Bíblia, para você poder se situar. Então aqui em cima da página, ó, já fala de qual é o livro que a gente está olhando e quais os capítulos que tem nessa página. Aqui a gente está no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, e aqui nessa página tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Eu vejo aqui, ó, esse número maior aqui refere-se aos capítulos. Daqui para trás é capítulo 1, esse lado aqui é capítulo 1, e daqui para diante eu sei que é capítulo 2. E esses números menores, deixa eu circular um aqui para você, aqui ó, esse número menor aqui são os versículos. Então aqui eu já vi que aqui é Gênesis 2 e para trás do 2 é o 1. Então esse aqui que eu circulei é Gênesis 1, versículo 24, certo? Então assim vai ficar mais fácil você achar alguma citação aí na sua Bíblia. Deixa eu voltar aqui. Então nós podemos começar o nosso estudo de hoje. Então vamos dar uma olhada em alguns textos que vão falar sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Antes da gente iniciar o nosso estudo em si, eu vou te convidar para fazer uma oração comigo, certo? Curva a sua fronte e vamos orar. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos pelo acesso à tua palavra. Nós pedimos o auxílio do teu Espírito Santo, o Espírito que iluminou os profetas que escreveram o teu texto bíblico sagrado, que esse Espírito esteja junto conosco, que nos conduza a toda a verdade,
Que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a sabedoria contida nas páginas do teu livro sagrado. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pronto, já estamos prontos aí para abrir a nossa Bíblia e começar a dar uma olhada nesses textos. Eu acho que aqui a forma que eu achei melhor de trazer para você é procurar esses textos. Para mim poder gravar esse vídeo, procurar na internet. Então eu vou te mostrar também que se você quiser procurar esses textos na internet. Eu uso aqui Bíblia Online, é o site que eu costumo usar aqui, ó. Bíblia Online. Aqui eu já usei, ele já aparece aqui. E aqui eu vou buscar a citação. Então, o primeiro texto que a gente vai olhar é João 17:17. João capítulo 17, versículo 17. Aqui é próprio Jesus falando, então ele está fazendo uma oração ao Pai sobre os discípulos e ele pede: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui nós temos uma definição. Para nós a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e o próprio Jesus caracterizou a palavra de Deus como a verdade. Uma verdade duradoura que se mantém, porque Deus não tem mudança. Então, a princípio, a sua palavra e a sua verdade é uma verdade que dura através do tempo. Ela se mantém e ela não tem mudanças, certo? Vamos ver o nosso próximo texto aqui. Qual é o texto que a gente vai olhar? Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17. Segunda Timóteo 3, 16 ao 17, certo? Seria importante que você acompanhasse em casa com a sua Bíblia aí e fosse marcando esses textos que a gente vai olhando. Então aqui ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, então aqui de início já deixa claro que toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós não podemos ter dúvida de que tudo que está na escritura, na nossa Bíblia Sagrada, ela é inspirado por Deus. E para que serve? Então, aqui deixa claro também que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a correção e para a educação na justiça. E para que tudo isso? Para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a palavra de Deus busca então ensinar, repreender, trazer correção e educação na justiça, e dessa forma todo servo de Deus vai estar perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos dar sequência, vamos ver nosso próximo texto. Ele está então no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Acompanhe aí na sua Bíblia. Se precisar dar um pause aí no nosso vídeo, vai procurando, vai acompanhando aí. 5:39 aqui. Aqui Jesus está falando então para os fariseus. Ele diz o seguinte: vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então aqui Jesus está explicando então que toda a Bíblia testifica dele. Então esse é o principal assunto da Bíblia. Podemos dizer que a Bíblia
é cristocêntrica, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, tudo isso tende a convergir para a vida e o ministério de Jesus Cristo, certo? Vamos ver o nosso próximo texto. Nosso próximo texto é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, e versículos 15 e 16. Segunda Pedro 3, 15 e 16. Considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturbarão, como também deturbarão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então aqui o apóstolo Pedro então deixa claro já para a gente que existem algumas passagens na Bíblia que são difíceis de entender. E ele também diz que algumas pessoas irão deturbar, irão tentar mudar o que está escrito aquilo ali. E depois ele fala que elas farão isso então para a própria destruição deles. Então a gente, sabendo que existem textos difíceis de entender, então a forma que a gente deve estudar a Bíblia é sempre através de estudando algum assunto. Como nesse caso aqui a gente está fazendo um estudo bíblico referente à Bíblia e referente à palavra de Deus. Então, deste assunto a gente vai buscar vários textos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que falam a respeito disso, e depois com vários textos a gente consegue montar um panorama sobre esse assunto, certo? Então é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeças. E sabendo que existem partes difíceis, textos difíceis, o que a gente deve fazer nessa montagem desse quebra-cabeça? Primeiro a gente vai olhando os textos de mais fácil interpretação. Então quando a gente começa a montar um quebra-cabeças, eu tenho o costume de começar sempre pelas beiradinhas ali, onde é que tem aquela parte reta, né? Então a gente sabe que essa peça ela é obrigada a ser ali. Ela não pode ser lá no meio porque ela tem uma parte reta. Quando a gente pega um cantinho que tem duas partes retas, bom, então essa peça é obrigada a ser aqui. E a gente vai encaixando uma peça, vai encaixando outra peça e a gente não consegue ter a visão do todo, né? Vou colocar essa pecinha aqui, coloquei essa pecinha. Conforme a gente vai colocando mais peças nesse quebra-cabeça, a nossa visão fica maior, a gente consegue ter uma ideia do todo. E depois que a gente vai montando, vai chegando mais pro meio, onde tem peças mais difíceis, a gente vê que aquela peça ela é obrigada a encaixar daquela forma, certo? Então, essa é a dica para a gente conseguir entender textos mais difíceis da Bíblia, a gente pegar outros textos bíblicos que vão falar sobre o mesmo assunto e que deixam mais claro, então não são de difícil entendimento e falam sobre o mesmo assunto. Então a gente coloca essas peças, deixa essas peças bem firmes e depois a gente vem e encaixa essa peça mais difícil, ela vai ter que harmonizar com o restante do quebra-cabeça e tudo isso junto vai nos dar uma imagem panorâmica a respeito desse assunto. Então é isso que a gente está tentando fazer hoje. Então a gente está falando um pouquinho sobre as escrituras e sobre a Bíblia, certo? Vamos procurar o nosso próximo texto de hoje. Nosso próximo texto está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 7 a 9. Marcos 7, 7 a 9. Procure aí na sua Bíblia, vá acompanhando aí comigo. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Então aqui Jesus está nos trazendo um princípio importante. Por que é importante que nós tenhamos intimidade
com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Ele traz um exemplo aqui de pessoas que estão adorando a Deus, mas estão adorando em vão, porque eles estão adorando de uma forma errada. E por isso é importante que nós tenhamos essa intimidade, para que nós não façamos uma adoração em vão para Deus. Então, quando a gente tem um conhecimento bíblico um pouco maior, a gente consegue ver se tudo aquilo que a gente está fazendo, toda aquela nossa adoração, toda a forma que a gente serve a Deus, se ela está de acordo com o ensinamento bíblico, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o mandamento de Deus, ou se a gente está agindo de acordo com doutrinas e preceitos humanos. E quando a gente age dessa forma, então Jesus caracteriza como uma adoração em vão. Se aquilo que a gente faz, bom, isso que eu estou fazendo, esse costume que a gente tem, o modo que eu costumo agir perante Deus, isso aqui, e ele está embasado na palavra de Deus, no mandamento de Deus, é dessa forma que Deus esperava, ou talvez eu acabei me desviando, influenciado por alguma coisa, e hoje eu estou fazendo uma adoração que ela está influenciada aí por preceitos humanos. E ainda mais ele disse aqui, ó, que vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a sua própria tradição. Então Jesus está dizendo então que a gente tem essa tendência de rejeitar o que Deus disse para procurar fazer o que a gente gostaria que fosse. Então a nossa própria tradição, a forma que a gente sempre fez. Vamos ver o nosso próximo texto. Próximo texto de hoje. Então a gente vai olhar aqui a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo, ele está advertindo aqui Timóteo que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Virá o tempo. E será que esse tempo não é o nosso tempo, então, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina? Só aquilo que está aqui, ó, na palavra de Deus. As pessoas não suportarão a sã doutrina. Foi isso que o apóstolo Paulo advertiu. Que chegaria um tempo, as pessoas não suportariam. Só o que está aqui, não, elas não suportariam. Pelo contrário, as pessoas, então, elas procurarão mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, eu vou procurar me rodear de alguns mestres, de algumas pessoas que terão doutrinas de acordo com a minha cobiça, certo? De acordo com aquilo que eu gosto. Eu acho que deveria ser assim, então eu vou procurar um mestre que me diga que a verdade, que o correto é fazer dessa forma. Eu vou procurar uma filosofia ou um outro tipo de religião que aceite dessa forma, porque realmente essa é a forma que eu acho que deveria ser, certo? E depois ele diz então que elas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Lembre que a gente já colocou essa pecinha no nosso quebra-cabeça. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui quando ele está dizendo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, a gente pode dizer então que eles se recusarão a dar ouvido à Bíblia Sagrada e a tudo que está na palavra de Deus. E o que eles farão, então, se entregarão a fábulas. Então, qualquer historinha, qualquer conto da carochinha, então, algumas pessoas, então, que não suportarão essa doutrina, se entregarão a um conto da carochinha, ou qualquer coisa que esses mestres contarão, que estarão de acordo com as suas cobiças, de acordo com aquilo que elas estão procurando. Vamos ver o nosso próximo texto de hoje? Nosso próximo texto, então, está em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Vou procurar aqui, Gálatas 1, versículo 8. Aqui o apóstolo Paulo, então, ele está dizendo o seguinte aos Gálatas: mas ainda que nós, então aqui ele está se referindo aos apóstolos. Então, ele ou um outro apóstolo
ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema, então seja jogado fora, que não seja considerado. Então essa afirmação de Paulo então está dizendo, mesmo um apóstolo ou se vier um anjo vindo do céu, imagine você que tem a revelação, uma revelação hoje, alguém diga para você que recebeu uma nova revelação de Deus, que a Bíblia Sagrada esteja desatualizada, é uma coisa muito antiga, que foi escrita aí há muitos anos atrás, isso aí não se aplica para nós hoje. Talvez essa pessoa diga assim, ó, eu vi um anjo na minha casa, um anjo me visitou e ele trouxe uma revelação de Deus. Ele trouxe uma revelação nova, que é para os dias de hoje. Então aqui o apóstolo Paulo ele já advertiu. Ele disse, mesmo que aparecer um anjo que trouxer um evangelho diferente daqueles que temos, diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Onde está esse evangelho que o apóstolo Paulo sempre teve pregado? Está aqui na palavra de Deus, está registrado na Bíblia. Então, se nos dias de hoje a gente tiver alguma revelação diferente, sempre tem que estar de acordo com a Bíblia. Então, a Bíblia é esse crivo que a gente deve submeter qualquer nova revelação ou qualquer coisa diferente disso. Então, se vier alguém trazendo um evangelho diferente, isso não é bem assim, então a gente tem uma revelação diferente de Deus, as coisas mudaram, hoje é assim. Então o apóstolo Paulo advertiu que seja anátema, jogue fora e não leve em consideração. Tudo que vier de Deus, ele vai ter que estar de acordo com a palavra de Deus. Não existe um evangelho diferente desse que foi pregado já há 2000 anos atrás. Vamos ver o nosso próximo texto. Ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 24 e o versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Procure aí na sua Bíblia, dê um pause aí no nosso vídeo. É importante que você vá acompanhando e vá anotando os textos aí. Aqui, então, para trazer um pouquinho do contexto para vocês, aqui Jesus ele aparece para os discípulos no caminho a Emaús. Ali os discípulos estão um pouco tristes, não entenderam ali o que aconteceu aí na crucificação de Jesus, e Jesus aparece para eles e eles não reconhecem a Jesus. E ali então fala o seguinte aqui, ó, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então aqui Jesus, o que ele deu, o que ele fez com esses discípulos aí, ele fez um estudo bíblico sobre o Messias, certo? E aqui ele nos deixa então aí um exemplo a ser seguido, a forma que nós devemos fazer esse estudo bíblico. Então Jesus ele começou por Moisés e todos os profetas. Então isso caracteriza todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele também é chamado em outras passagens aqui do texto bíblico como a lei e os profetas. Então a lei significa os 5 livros escritos por Moisés, e os profetas então caracterizam todos os outros livros do Antigo Testamento. Então o que Jesus fez? Ele começou por Moisés e passou por todos os profetas e explicou-lhes o que constava a respeito dele. Então ele pegou ali o texto, pegou o tema do Messias, do Salvador, e ele foi trazendo em toda a Bíblia, em toda a escritura que eles tinham em mão, então, que era o Antigo Testamento naquela época, ele trouxe tudo o que falava a respeito do Messias. E como a gente falou antes, quando a gente vai, talvez quando eles tinham a visão de apenas uma peça desse quebra-cabeça, eles não conseguiam montar o panorama todo. Então Jesus trouxe todas as peças desse quebra-cabeça, encaixou todas as pecinhas, pegou lá no Gênesis e disse que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e foi colocando todos aqueles textos de Isaías, textos de Salmos, foi encaixando tudo aquilo que falava sobre Jesus, as profecias que falavam que ele nasceria em Belém, que ele sofreria, que ele seria crucificado, que ele seria entregue e tal, foi encaixando tudo aquilo e conseguiu montar um panorama geral
sobre esse assunto e conseguiu montar uma tela que ficou mais claro para aqueles discípulos, certo? E assim ele deixou para a gente o modo correto da gente poder estudar as escrituras. E esse é o modo que eu procuro trazer para vocês. Então, e hoje a gente está montando esse panorama sobre a Bíblia Sagrada, sobre o modo da gente estudar ela, certo? Vamos ver o nosso próximo vídeo. O nosso próximo vídeo é o último vídeo, o nosso próximo texto é o nosso último texto de hoje. É o texto em Atos, capítulo 17 e o versículo 11. Vou procurar aqui. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que interessante aqui a gente vê os discípulos elogiando os cidadãos de Bereia. Mas eles poderiam elogiá-los da seguinte forma e dizer assim, ó, o pessoal de Bereia, eles foram mais nobres porque eles acreditaram em tudo que a gente disse. Realmente a gente falou de Jesus e o pessoal acreditou e não duvidou de nada que a gente falou. Mas não é dessa forma que eles elogiaram. Eles disseram que realmente os bereanos eram mais nobres porque eles examinavam as escrituras todos os dias para ver se essas coisas eram de fato assim. Então é isso que Jesus espera de nós. Então que nós estejamos examinando as escrituras. Isso que eu estou falando para você hoje, eu espero que você esteja aí na sua casa examinando as escrituras, examinando a sua Bíblia para ver se realmente é de fato como eu estou falando para você. Então, dessa forma, você também vai ser elogiado como nobre. Que tenhamos, então, que sejamos como os bereanos. Que possamos estar todos os dias examinando as escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Então, quando alguém agora lhe trouxer aí alguma indicação sobre alguma forma de se portar a Deus ou alguma forma que você deve orar ou fazer algum outro tipo de atividade relativa a Deus, que você seja como os bereanos. Então procure, mas aonde isso está alicerçado aqui na palavra de Deus? Qual é o local que eu posso conferir isso que você está falando? Está na Bíblia essa sua especificação, certo? Então dessa forma a gente vai ser mais nobre como cidadãos de Bereia, certo? Esse foi o nosso último texto referente ao estudo bíblico de hoje, e eu espero que você tenha gostado, que nós possamos ter aprendido aí mais um pouco sobre a Bíblia Sagrada nesse nosso estudo de hoje, e eu te espero no nosso próximo vídeo para a gente dar sequência no nosso estudo bíblico, certo? Um abraço e até a próxima.